Olá, turminha, como vai? Tudo bem? Bem, chegou mais um dia da aula de história. Lembra que a semana passada só foi aula de geografia? Foi a explicação do trabalho da videoaula, do trabalho escrito. Então, por isso essa semana será aula de história, tá bom? Então vamos ver qual vai ser o assunto. A revolta da vacina de 1904. Revolta da vacina? Como assim revolta da vacina? Hoje, se pararmos para pensar, quando fala em vacina, o que nós pensamos? O que vem em nossa mente quando nós pensamos em vacina? Quando nós pensamos em vacina, vem à nossa mente algo bom, não é? Algo de proteção, para prevenir alguma doença, não é verdade? Vacina significa proteção, nos proteger de algum vírus, de alguma doença. É essa a ideia que vem à nossa mente. Só que nessa época que não era isso não. As pessoas não tinham conhecimento ainda de vacina. No Brasil ainda não existia vacina. Vacina tinha lá na Europa, aqui ainda não tinha chegado ainda. E lá ao assumir o cargo de 1902, o presidente Rodrigues Alves tinha como meta a reforma urbana do Rio de Janeiro. Por que o presidente tinha como meta a reforma urbana do Rio de Janeiro, gente? Porque no Rio de Janeiro, essa época, estava tendo muitas doenças. Era doença que vinha do rato, que é a peste bubônica, era a febre amarela e era a varíola. Então, eram muitas pessoas que só iam ficando doentes. E por causa também da infraestrutura da cidade. Lá no centro da cidade mesmo, as pessoas eram pessoas que moravam muito juntinho, que não tinham infraestrutura nenhuma, não tinha nenhum saneamento básico, não existia nada disso. Então, as doenças só iam se proliferando cada vez mais. Então, uma das justificativas para essa grande reforma era o fato de que, na época, as ruas estreitas da cidade, sujas e sem tratamento de esgoto, igual eu acabei de falar aqui agora, facilitava a proliferação da doença, como a febre amarela, a peste bubônica, a varíola e a tuberculose. Então, para combater essa doença, o que eles fizeram? Foi chamado o médico Oswaldo Cruz. Já ouviu falar desse médico? Gente, pensa, já pensou se aparecesse um médico desse aqui agora, nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, de coronavírus? Quem sabe, hein, gente? Tem uma solução sim, a gente orar e pedir para Deus, tá dando sabedoria para as pessoas, dando sabedoria para o cientista achar uma cura para esse vírus, né? Olha só, naquela época achou uma cura para essas doenças. Então, Oswaldo Cruz, ele e sua equipe tomaram algumas medidas sanitárias. A primeira coisa que ele fez, tomar a medida sanitária, como a remoção do lixo, o uso de raticidas para matar os ratos e o combate aos mosquitos transmissores da febre amarela. Então, a primeira providência que ele tomou foi essa: combater a doença que vinha dos ratos. Então, combater com os ratos, a doença da febre amarela, que era do mosquito. Então, combater com os mosquitos. E depois a varíola, né? Lembra que eu falei da varíola daquela época que estava bem avançada? Milhões de pessoas morreram por causa da varíola e por causa dessas outras doenças também. Só que a varíola, ela só se combatia com a vacina. Então, o que ele fez? Ele ele e a equipe dele, começou a ir nas casas das pessoas, pegar as pessoas à força para poder vacinar. E as pessoas não queriam entregar o seu braço ali para vacinar e entravam em briga. Aí que fala a revolta da vacina. Porque as pessoas, na verdade, gente, as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Por quê? Porque não teve nenhuma informação. Hoje nós temos informações de todas as maneiras. Nós temos informações em sala de aula mesmo, pelos professores. Temos informações televisão, rádio, internet, não é isso? Tem as campanhas que faz com que a gente entenda a importância de se vacinar. E nessa época não tinha isso. Só chegou lá e falou, vai vacinar e pronto, você é obrigado a vacinar. Então as pessoas não gostaram dessa ideia e começaram a se defender, não deixar entrar na casa deles, a empurrar eles, a começar aqui, como vocês viram aqui na imagem, tá vendo? Os agentes sanitários junto com o povo.
A falta de esclarecimento e a forma agressiva que a vacinação foi imposta levaram a população a se rebelar. Em novembro de 1904, durante cerca de uma semana, ocorreram diversos confrontos entre a população e os representantes do governo. Então aconteceu isso. Por isso que é chamada revolta da vacina. Só que aí eles entenderam e o governo chegou a uma conclusão. Sabe de uma coisa? Nós não vamos mais obrigar as pessoas a vacinar. Só que as pessoas foram melhorando, porque já haviam tomado a vacina. Ele colocou também uma lei que todos os trabalhadores, para permanecer no emprego, teriam que vacinar. E essas pessoas foram melhorando. Então as pessoas foram vendo aquilo e elas mesmas se prontificaram a vacinar. Elas mesmas iam lá, procuravam um posto de saúde, falando que queria vacinar. E assim foi eliminada a varíola e que